Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora e vamos aos destaques de hoje. Grave acidente na BR-135 entre Miranda e Matões do Norte deixa mortos e feridos. Suspeito da morte de professor de educação física é preso em São Luís. Governador Carlos Brandão anuncia medidas de combate diante do indicativo de aumento de casos de Covid-19. E ainda Maranhão recebe delegações da ONU Mulheres e da Embaixada da Noruega. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. E a gente começa a edição de hoje conversando ao vivo com a repórter Franciane Araújo, que traz informações sobre um grave acidente registrado hoje à tarde, com mortos e feridos na BR-135 entre os municípios de Miranda do Norte e também Matões do Norte. A Fran já participa aqui conosco. Olá, Fran, muito boa noite a você. Já foram identificadas aí as vítimas? Olha, Edu, uma verdadeira tragédia, viu? Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Esse fato, como você bem disse, aconteceu na tarde de hoje, mais precisamente na altura do quilômetro 130 da BR-135, entre os municípios de Miranda do Norte e Matões do Norte. Já foram confirmados 2 óbitos e ainda 2 pessoas podem ter morrido em decorrência desse mesmo acidente. Inclusive, uma das vítimas chegou a ficar presa entre as ferragens. Inicialmente, houve uma colisão frontal entre 2 veículos e em seguida outros 2 se envolveram neste fato, sendo um deles uma carreta carregada de grãos, um veículo de passeio e 2 motocicletas. A carreta carregada de grãos tombou na pista, pegou fogo e bloqueou totalmente a rodovia federal. O carro de passeio ficou com a frente totalmente destruída, uma das motocicletas também tombou na pista de rolamento e a outra ficou totalmente destruída, presa na vegetação lateral. Olha, as polícias militar, civil, a PRF e também o Corpo de Bombeiros esteve no local prestando toda a assistência. Hoje pela manhã, aqui em Caxias, mais precisamente no quilômetro 521, que liga o município de Caxias a Codó, também houve um acidente. Um caminhão carregado de frutas e verduras tombou, provocando a interdição da pista, uma interdição parcial da rodovia federal, mas a Polícia Rodoviária Federal esteve no local, fez todo o monitoramento, inclusive populares que tentavam saquear essa carga. Ainda bem que a PRF esteve por lá, viu? Essa carga estava sendo transportada sentido à cidade de Tianguá, no Ceará. O condutor não perdeu a vida, teve apenas ferimentos leves, Edu. Uma quarta-feira bastante pesada, viu? Com essas informações, eu retorno aí com você na capital. Valeu, Fran. Obrigado. E tá se aproximando aí das festas de fim de ano, tem que ter cuidado, não é isso? Obrigado, Fran, pelas informações. Uma ótima noite de quarta-feira para você. E foi preso na manhã de hoje o homem envolvido na morte do professor de educação física, Gustavo Aranha, assassinado no mês passado quando saía de casa na região central de São Luís. A repórter Aline Cantanhede tem as informações. Vamos conferir. A Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa pediu a prisão temporária de Carlos Alberto Santos, suspeito de assassinar o professor de Educação Física e treinador de handebol, Gustavo Roberto da Silva Aranha, de 35 anos. Ele foi morto no último dia 24 de outubro. Nós conseguimos a filmagem de um carro que teria participado, O carro chega, a pessoa que atirou chega nesse carro, dá uns tiros, entra no carro e depois sai. Quando esse carro sai, a gente conseguiu uma filmagem que tinha placa. Pelo sistema a gente viu que a placa do carro era o carro dessa pessoa que tinha sido reconhecida pela vítima. E aí a gente tivemos a certeza do envolvimento dele, pedindo uma prisão temporária que saiu, acho que segunda-feira, depois do crime, e aí demos cumprimento hoje. Ainda de acordo com a polícia, a motivação do crime seria o assédio contra uma aluna de 14 anos. A Superintendência de Homicídio... Então as informações da Aline Cantanhede, um crime que a gente mostrou aqui, teve repercussão, que a polícia conseguiu chegar até o suspeito. Ainda falando sobre essa violência, 2 homicídios foram registrados em menos de 3 horas na cidade de Caxias. Entre as ocorrências, a morte de um jovem de 26 anos de idade, vítima de 5 disparos de arma de fogo. Um dos homicídios foi registrado no início da madrugada desta quarta-feira, nas proximidades da área de proteção ambiental do Inhamu. O crime aconteceu aqui na MA 127, rodovia estadual que interliga os municípios de Caxias e São João do Soter.
A vítima foi morta com 5 disparos de arma de fogo. 2 atingiram a cabeça e os outros 3 o tórax. A vítima foi Pablo Ramon da Silva, de 26 anos de idade, que morava no bairro Salobro. Já por volta de 6 horas da madrugada, outro crime de homicídio foi no bairro Teso Duro, nas proximidades do Lixão. Rony Cleiton Pinheiro Araújo, de 22 anos de idade, foi morto a facadas. Até agora, ninguém foi preso. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Caxias investiga sobre os 2 casos. Primeiro foi noticiado o lado do Inhamun, né? Que foi o jovem Flávio Ramon da Silva Cruz, de 26 anos de idade, que residia lá no bairro Salobro. Ele foi encontrado às margens direita, no sentido São João do Sol até Caxias, né? Já sem vida, visivelmente com disparo de arma de fogo na cabeça, né? O outro caso aconteceu por volta das 6 horas da manhã, lá na Rua do Lixão, uma recicladora. Saiu para trabalhar nessa reciclagem por volta das 6 horas da manhã. Quando ela estava, logo em seguida chegou o dono dessa recicladora batendo, avisando que ele tinha, pedindo o documento dele, que ele tinha sido esfaqueado, né? Ainda tentaram socorrer, mas infelizmente ele chegou no hospital já morto. Foi repassado tudo para o delegado de homicídio. As investigações vão prosseguir com o intuito de apurar a motivação desse último crime e a autoria e a motivação do primeiro crime, que é o lado da MA de São João do Sol. Quanta violência, né? Lamentável. Recado para você agora aqui no Jornal da Difusora, está sem plano de saúde, você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Um clube de desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Chama no WhatsApp, DDD 98 984 84 9090. Siga o nosso Instagram, @drhomebr_app, ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E o Jornal da Difusora vai um rápido intervalo e daqui a pouco iniciada a aplicação da 5ª dose da vacina contra a Covid-19 em São Luís. Você confere imagens ao vivo da cidade de Caxias. A gente volta já já. E foi iniciada hoje na capital a aplicação da 5ª dose de reforço contra a Covid-19. Nos pontos de vacinação, a movimentação foi grande. No Centro de Especialidades Médicas Dr. Paulo Ramos, o movimento na manhã desta quarta-feira foi bastante intenso. Muitas pessoas vieram na intenção de atualizar o esquema de vacinação referente à Covid-19. Preocupada com o aumento no número de casos da doença, a Lucilene veio tomar a 4ª dose. Muita gente relaxou, muita gente não está se importando de tomar. E só que o vírus está novamente, a variante está voltando novamente. O Yuri também só agora tomou a 4ª dose da vacina. Ano passado ele teve Covid, precisou internar e chegou até a ser entubado. O susto foi grande. Primeira dose que eu fiz no ano passado, aí depois da primeira dose eu peguei Covid, fui internado e fui entubado. Aí depois de uns 3, 4 meses, eu tomei a 2ª, a 3ª e agora a 4ª dose. Porque agora já peguei a 2ª vez, mas foi leve, né? Esse ano ainda peguei a 2ª vez, mas foi leve. Neste ponto de vacinação, em um shopping center da capital, a fila que se formou dava a volta no corredor. Muita gente atrás da 5ª dose da vacina contra a Covid-19, como a dona Hilda, que veio logo garantir a imunização. Existem muitas pessoas que não foram vacinadas. Tem gente, se duvidar, está aqui na fila fazendo a 3ª, que vai fazer a 4ª. Então, quanto mais você imunizar, mais você protege. Você não tem que ser egoísta, você tem que se proteger e proteger a comunidade. A disponibilização da 5ª dose da vacina contra a Covid-19 foi anunciada na terça-feira pelo prefeito Eduardo Braide nas redes sociais. Por enquanto, população adulta, acima de 18 anos, que já tenha tomado a 4ª dose há pelo menos 6 meses, esses já estão elegíveis a tomar a sua 5ª dose. De acordo com o secretário municipal de saúde, o mais importante nesse momento é manter o esquema vacinal atualizado. Não apenas a 5ª dose está disponível, todas as outras doses estão disponíveis em todas as salas de vacina, todas as unidades básicas de saúde de São Luís têm as doses disponíveis. Então, quem não tomou a 1ª, a 2ª, a 3ª ou a 4ª, pode procurar qualquer uma das nossas unidades básicas de saúde e fazer a sua vacinação.
Só reforçando, todos os postos de vacinação da capital oferecem vacinas contra a Covid-19 para todos os públicos, de crianças, adultos e idosos. Para ter direito à vacina, o cidadão precisa ir ao posto portando documento de identidade, aí também foto e o cartão de vacinação. Crianças devem ir acompanhadas dos pais ou responsáveis. Você já está acompanhando aí na tela o Twitter que foi divulgado aí pelo governador Carlos Brandão, e diante do indicativo de aumento nos casos de síndromes respiratórias, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, anunciou hoje aí pelas redes sociais algumas medidas, entre elas a ampliação dos leitos na capital, a disponibilidade de testagens gratuitas no Hospital Genésio Rego e a partir da próxima segunda-feira, dia 21, também na Policlínica do Coroadinho, que passará a oferecer testagem gratuita ao público em geral. Quanto ao uso de máscaras, o governador informou que o uso continua facultativo, mas recomendado. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora, na sua segunda edição, e a capital maranhense recebeu hoje as delegações da ONU Mulheres e da Embaixada da Noruega. O objetivo do encontro é incentivar políticas públicas voltadas para mulheres indígenas e quilombolas. A reunião serviu para representantes dos governos do Maranhão e do Pará apresentarem ações que estão desenvolvendo para mulheres indígenas e quilombolas a representantes da ONU e da Noruega, que financiam o projeto. A iniciativa internacional do governo norueguês oferece mapeamento, cooperação e monitoramento das ações. O projeto foi criado pela ONU Mulheres e pela Embaixada da Noruega em janeiro do ano passado. O objetivo é incentivar políticas públicas voltadas para mulheres indígenas e quilombolas em 2 cidades do Maranhão e outras 2 cidades do estado do Pará. Aqui no estado, as escolhidas foram Grajaú e Penalva. Trabalhar mulheres de comunidades quilombolas e indígenas, na perspectiva de empoderamento dessas mulheres, para que elas pudessem, a partir de empoderadas, articuladas, elas buscarem serviços públicos, para que possam melhorar a qualidade de vida das mulheres do seu território. Durante o mapeamento da ONU Mulheres, foram vários os pontos identificados para que pudessem ser incluídos no projeto. Bom, tanto o Maranhão quanto o Pará, vocês sabem, são estados com uma população de indígenas e quilombolas muito significativa, com áreas de floresta e preservação, são parte da Amazônia Legal. E o que a gente encontra é uma situação que esses povos e comunidades tradicionais ainda enfrentam muitos desafios. E as mulheres desses povos ainda mais, porque boa parte das políticas que são para indígenas e quilombolas não vão olhar para as especificidades das mulheres. E as políticas que são para as mulheres muitas vezes não são feitas pensando nesses grupos. O embaixador da Noruega no Brasil falou sobre a necessidade de apoio a esse tipo de atividade em regiões do país. É um papel fundamental. Nós pensamos por meio de conscientização e orientação técnica. Ajuda a inserir quilombolas e indígenas como beneficiários das políticas públicas. E atenção pessoal, vocês vão conhecer hoje o empreendimento da Canópolis Gran Village Araçagi 4 e aqui o corretor Charles Oliveira, que vai apresentar essa mega oportunidade para você realizar o sonho da casa própria, não é isso, Charles? Boa noite a você. Boa noite, meu amigo Eduardo. Exatamente, a gente tem um VT para você conferir esse lindo empreendimento. Não perca tempo, tira a foto da telinha, salva o nosso contato e saia do aluguel com a gente. O melhor do Araçagi é um só lugar. Eu tô falando do Gran Village Araçagi 4. A obra tá super acelerada. Varanda gourmet, cozinha americana. Essa é a obra do 3, tá? Vai ser entregue agora, tá 100% vendido. Agora o 4 tá espetacular. Spa, campo gramado, playground. A 700 metros da Avenida dos Holandeses, você entra após o estande da Canópolis na Avenida Norte. O Gran Village Araçagi 4 fica na melhor localização da região, além de estarmos a 2 minutos da praia mais apropriada para banho de São Luís, o Araçagi. Canópolis, a credibilidade faz a diferença. Vamos reforçar o contato, né, Charles? É isso mesmo, meu amigo Eduardo, que nem eu falei, tira a foto da tela, manda mensagem para mim dizendo eu quero, manda o CPF, Eduardo. Só para reforçar, para finalizar, a gente tem o apartamento modelo e a gente tem um condomínio que é a terceira fase desse produto para você conferir. Então não perca tempo, sai do aluguel com a gente, manda mensagem dizendo eu quero e o CPF que eu vou te ajudar a sair do aluguel. Valeu, Charles. Obrigado. Boa noite a você. Obrigado, meu amigo. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. A gente volta já.
E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quarta-feira o levantamento informativo Contas Regionais. Entre os dados divulgados está o PIB, Produto Interno Bruto, do país e também do Maranhão. Os números apontam que a queda do PIB no Maranhão foi inferior à média nacional e da região Nordeste. No estado, a variação negativa de 2020 comparada com 2019 foi de menos 1,9%. No país, o recuo foi de menos 3,3%. Já na região Nordeste, a queda foi mais intensa, menos 4,1%. Em valores correntes, a soma das riquezas do Maranhão alcançou a cifra de 106 bilhões 916 milhões de reais, sendo 94 bilhões 628 milhões provenientes dos 3 setores básicos da economia e 12 bilhões 287 milhões de impostos líquidos de subsídios. Com esse resultado de 2020, o PIB do estado continuou a ocupar a 17ª posição em relação às outras unidades da federação e a 4ª colocação comparado com os estados da região Nordeste. Mas, apesar de um crescimento observado nos últimos anos, o PIB per capita do Maranhão ainda é o menor do país. PIB per capita, ou seja, a riqueza toda dividida pela população, o Maranhão, em relação a esse indicador, tem o menor PIB per capita do país, né, cerca de 15 mil reais, e esse PIB per capita corresponde a 42% do PIB per capita do Brasil, que é de cerca de aproximadamente 36 mil reais. O único macrosetor da economia maranhense que apresentou taxa de crescimento em 2020 foi o primário. O setor secundário maranhense, que é o da indústria, teve queda no seu valor adicionado de menos 0,8%. Alguns ramos do macrosetor de serviços foram fortemente impactados pela pandemia da Covid-19. Um outro ramo que teve um recuo foi alojamento e alimentação, como era de esperar no caso da pandemia, né? Teve uma queda aqui no Maranhão de cerca de 25,6%. E também um outro ramo que teve uma queda, né, podemos dizer até acentuada, foi o setor de arte, cultura, recreação, esporte e outras atividades de serviço, que teve uma queda de 16%, além de serviço doméstico, que teve uma queda de 13,7%. E finalizamos o Jornal da Difusora. As reportagens dessa edição você pode rever no portal Difusora On. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Avenida das Cajazeiras, aqui na capital São Luís. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da audiência. A gente está de volta amanhã. Até lá.